bom dia, paz de Jesus, amor de Maria. Começando o nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer, consagro toda a minha vida, minha casa, minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração, diante do mover de Deus, diante do querer de Deus para as famílias, diante da sociedade, que a gente possa olhar hoje para a Sagrada Família e compreender como que a gente age diante da família, colocando-nos diante da sociedade, com respeito, com dignidade, de uma forma muito importante, a obediência a Deus, diante das leis, diante do querer de Deus, apresentando a família ao Senhor, é o querer de Deus, o projeto de Deus diante das famílias. O nosso Senhor, o Verbo se fez carne, habitou no meio de nós, tendo o pai adotivo como José e a sua mãe, Maria, no ventre da mãe. Ele foi gerado, ele foi criado ali diante de Deus, ele se colocou, o próprio Deus se colocou no ventre, ele foi amado por uma mãe, ele foi criado por uma família, por um pai e uma mãe, e diante dessa criação foi levado à sociedade, apresentado diante da igreja, diante do próprio Deus, consagrado ao Senhor. Ele mesmo sabe que a importância de nos dar esse bom exemplo diante da sociedade. Então, a família e a sociedade é 2207, é o Catecismo da Igreja Católica, dando continuidade, né? O amor do homem, família e a sociedade, natural de amor. A família e a sociedade. A família é a célula originária da vida social. Então aqui na família nós já vivemos esse mover do amor, do relacionamento, de se colocar diante do diálogo, da compreensão. É na família que nós vamos provando num direcionamento para a vida cotidiana, para a sociedade. É a sociedade natural da qual o homem e a mulher são chamados ao dom de si no amor e no dom da vida. A autoridade, a estabilidade e a vida de relações dentro dela constitui os fundamentos da liberdade, da segurança e da fraternidade no conjunto social. A família é a comunidade na qual, desde a infância, se podem assimilar os valores morais, tais como honrar a Deus e usar corretamente a liberdade. A vida em família é a iniciação para a vida em sociedade. Aqui, irmãos, nós vamos pegar a nossa palavra agora em Lucas capítulo 2, versículo 21, trazendo esta palavra, esse ensinamento do catecismo, para a vida do nosso Senhor Jesus, a vida em família, que ele é apresentado no templo. Vamos lá? Contemplados que foram os 8 dias para ser circuncidado, o menino foi-lhe posto o nome de Jesus, como ele tinha chamado o anjo antes de ser concebido no seio materno. Quero parar aqui. Então o teu nome, meu irmão, é escolhido pelos pais, mas é abençoado por Deus. Então o teu nome, quando foi falado, já estava lá no ventre da tua mãe. O teu nome que foi colocado é um nome abençoado. Por isso que a gente não pode usar apelido. Nós temos que usar o nosso nome, louvar a Deus pelo nosso nome. Somos chamados por Deus pelo nosso nome. Concluídos os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Então aqui, irmãos, quando crianças, somos apresentados no templo, na sociedade, batizados, né, quando crianças, nós somos apresentados ali, na nossa vida é consagrada a Deus, como nós fazemos o batismo quando criança, só que nessa consagração, junto já lavado e purificado pelo sangue de Jesus da cruz, que jorrou da cruz, nós recebemos ali o mover da graça, somos de criaturas a filhos amados de Deus. Então quando nós somos apresentados hoje no templo, com a graça do novo do nosso Senhor Jesus, que ele rompe, né, com o pecado e nos dá a graça da vida eterna, e nós somos chamados filhos de Deus. Como diz a palavra, nós nos unimos a Cristo e somos filhos adotivos de Deus,
passamos de criatura a filhos amados de Deus. Então, o batismo dentro da Igreja Católica é este mover. É o único intermediador, é o nosso Senhor Jesus, porque Ele venceu, Ele rompeu o pecado original e nos deu a graça da vida eterna. Como filhos amados, o Espírito Santo já é ali unido com Cristo, já no batismo quando criança, e fica dentro de nós o mover, o caminhar com Jesus. E aí, irmão, depende da nossa liberdade, o querer viver a graça. Então, o caminhar na graça, o viver a graça, ela já está em nós, foi dado por Deus, basta nós dizer sim. Quando crianças, ao caminhar com os padrinhos, com a mãe, com a família, a unidade da família, levar o filho para a igreja, está aí a importância desta unidade, apresentar o Senhor, caminhar com o Senhor, ser bom exemplo o pai e a mãe. Não é só levar a criança na catequese, não é só largar a criança na porta da igreja, é viver a graça do batismo, é viver a graça de um pai e de uma mãe que vai todos os domingos à missa, lutar para dar bom exemplo do que você ouve lá e viver aqui dentro. O filho presenciar o perdão, o filho presenciar, pai, minha esposa me perdoa. É isso, irmão, é a convivência com Jesus diariamente também no perdão, no amor, na reconciliação. Nós somos pecadores, nós erramos, mas Jesus nos ensina a pedir perdão, nos ensina a reconciliar. Então a família, essa sociedade nos dá essa graça, que dentro de casa nós temos que deixar o orgulho, o egoísmo, a ganância, e viver a graça da unidade perfeita com Deus, como diz a palavra. Conforme que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino nos será consagrado ao Senhor. E para oferecer o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem justo e piedoso esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Foram-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e tendo os pais apresentado o menino Jesus para cumprirem a respeito dele os preceitos da lei, tomou em seus braços e louvou a Deus nestes termos: Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, eu fiz questão de ler até o final esta palavra, para que nós compreendamos que o mover junto à família, na sociedade, é uma graça muito grande. Então, quando você vê o batismo na Santa Missa, temos que se alegrar. Está sendo apresentado para nós ali as crianças, como foi apresentado Jesus no templo. Apresentado para que a comunidade acolha. Apresentado para que nós vivemos a unidade já ali, desde criança. O acolhimento, a unidade, a apresentação a Deus, louvar a Deus pelo dom da vida. Como é gratificante você louvar por uma criança, o dom da vida que nos foi dado por Deus, a unidade, a família ali com Deus, como é bom. Vamos rezar esse Pai Nosso em agradecimento a Deus, a esta unidade, a família e a sociedade, e a cada vez que nós vemos a família sendo apresentada lá no templo, no batismo quando criança, vamos falar obrigado, Senhor. A missa não vai ficar cumprida não, a missa vai ficar maravilhosa, agraciada. É o momento que nós vemos um apresentar para Deus a sociedade, a criança, que foi um dom de Deus, que é a vida, que é para ser amada, respeitada, direcionada, para a honra e glória de Deus, para a salvação de muitas almas, a presença de Deus na família, a nossa primeira igreja doméstica que nós levamos junto para o conhecimento, para o amor, para a sociedade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, irmãos.